Paz do Senhor, galera. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro. Nós vamos trabalhar essa semana o tema que é como conviver com o diferente. A nossa lição 5 da nossa revista que fala sobre a família cristã. Então vamos lá, eu quero convidar vocês a abrir vossas Bíblias, tá? Em Romanos, capítulo 12 e o versículo 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa aula? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais esse dia que nós estamos aqui, Deus. Obrigado por mais essa oportunidade, Pai, de falar um pouquinho sobre a sua palavra, sobre o que o Senhor tem a nos dizer sobre as nossas famílias, Deus. Que possa ser um momento produtivo, de aprendizado e que o Senhor possa falar com os nossos corações. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos lá, galera. Então, nosso tema é uma lição muito legal, de verdade. Leiam os textos que tem nela, tá? A gente passa, eu vou tentar passar um pouquinho por cada um deles, mas eu não vou ler de fato com vocês. Então, é bom que vocês leiam em casa, né? Estudem um pouquinho mais a fundo. Tem alguns versículos ali que vocês podem ler. E eu acho bem bacana vocês darem uma lida para vocês irem aprendendo um pouquinho mais, tá bom? O primeiro título que traz a nossa lição diz assim: Sou diferente. E daí? Você já deve ter notado que você não é igual a todo mundo. Isso é óbvio, né? Mas e aí? Será que isso é um problema? Vamos lá. A Bíblia nos fala de diversos personagens, né? Várias pessoas que passaram tem uma passagem pela Bíblia, a Bíblia relata a história delas. E se você for ver, nenhuma história é igual a outra. E o mais interessante, você não conhece ninguém igual a você. E você não conhece ninguém que é 100% parecido com você. Nem um pouco. Você pode ter um irmão gêmeo e mesmo assim, essa pessoa não vai ser igual a você. Vai ser diferente. Talvez seja nas atitudes, talvez seja no temperamento, talvez seja detalhes físicos. Não sei, mas ninguém é igual a ninguém. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa ela é diferente uma da outra. Nossas digitais, por exemplo. Cada dedo da nossa mão aqui tem uma digital. E nenhum lugar, nenhuma pessoa no mundo tem a mesma digital que você. São únicas. Então, se você olhar na sua mão, se você olhar olhar as suas digitais, você nunca vai encontrar uma pessoa que tem as mesmas digitais iguais a você. Isso para você ver como o nosso Deus é detalhista, né? E o nosso Deus, como ele cuidou dos detalhes ao nos criar. Aprender a ser diferente, primeiro você precisa entender que não é um problema, né? Não há um problema nisso. Há um problema quando a gente quer que as pessoas sejam iguais a nós, né? Porque a gente tem essa mania de achar que o nosso jeito é o certo e que as pessoas têm que se adaptar ao jeito que a gente pensa ou que a gente vê o mundo. Mas é muito diferente o jeito que vocês veem o mundo do jeito que eu vejo o mundo ou de qualquer pessoa vê o mundo. Por exemplo, se você estiver na sua casa de noite, sentado no sofá, não sei se você tem irmão ou não, mas vamos supor que você tem um irmão. Você quer assistir uma série e o seu irmão quer assistir um jogo de futebol ou jogar videogame. Acontece um atrito. Por quê? Porque são gostos diferentes. Talvez você tenha simplesmente você gosta de uma coisa diferente do que ele gosta. E é aí que começam os atritos. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Mas a gente já chega nesse ponto. A diferença, ela não é um problema. Ela é um presente de Deus. Então você olha para a natureza, você vê que vários animaizinhos são parecidos, né? Mas eles não são iguais. Cada um é único e exclusivo. Por mais que eles sejam parecidos, eles são únicos e exclusivos. Deus, ele fez tão perfeitamente as coisas que não há nada repetido. E por mais que existam gêmeos, trigêmeos, quatro gêmeos, nada é repetido.
sempre tem alguma coisa diferente, uma coisa que é única. Então, isso é o mais legal, porque você vê que o nosso Deus, ele é um Deus detalhista. E se ele se preocupa em cuidar da palma da nossa mão, de colocar uma digital que só você tem, você imagina o quão importante você é para Deus, né? O quanto ele planejou para que você estivesse aqui e o quanto ele planejou que você tivesse uma história e uma vida feliz aqui na Terra. Por mais que a gente passe por momentos de dificuldade, que a gente encontre pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferente de nós, que agem diferente de nós, isso não significa que isso é um problema e que a gente deve se desesperar ou falar assim, meu Deus, ninguém me entende. Não. Simplesmente somos diferentes. Talvez você tenha um pensamento, eu tenha outro, mas isso não quer dizer que isso vá causar um atrito entre nós. Existe uma palavra chamada empatia. O que significa empatia? É mais do que você simplesmente se colocar no lugar do outro, né? Empatia é você entender o que o outro passa. Então, é muito fácil eu falar assim, eu entendo, nossa, poxa, você vê um morador de rua e fala assim, pois é, triste, né? Eu entendo. Isso não chega a ser empatia, porque eu nunca vou entender realmente o que ele passa, porque graças a Deus eu nunca tive no lugar dele. Mas eu não preciso estar no lugar dele para entender que a visão de vida dele é diferente da minha. Então, muitas vezes o que acontece? Não é porque a sua visão é diferente que a visão da outra pessoa está errada, ou que a sua está certa, ou que a sua está errada, enfim. Isso quer dizer que são visões diferentes e a gente precisa aprender a respeitar a visão de cada um, porque o que eu entendo como certo, para você pode ser que não, né? Então, por isso que a gente tem um manual, um guia, um manual de instruções. Por exemplo, se você compra um liquidificador, né? Vamos supor que você compra um liquidificador ou um celular, enfim. Todo aparelho eletrodoméstico que você comprar na sua casa, ele vem com um manual de instruções de como a gente deve seguir, como que deve usar, como que deve fazer. O crente também tem um manual de instruções, que é a nossa Bíblia. Aqui ele fala exatamente o que a gente precisa fazer, como a gente deve agir, o que a gente deve fazer ou deixar de fazer, né? A Bíblia fala que a gente deve tentar a paz com todos, mas a Bíblia não diz que nós vamos conseguir ter a paz com todos, né? Às vezes existem pessoas que são totalmente diferentes de nós, e isso não quer dizer que a gente tenha que, nossa, não, você vai ser meu amigo sim. Às vezes as opiniões não batem, às vezes os gêneros não batem, ou as opiniões não, né? Enfim, isso não quer dizer que vocês precisam ser amigos, mas vocês precisam se respeitar. Então, aprender a se colocar no lugar do outro, enfim, vai além do que você achar que a pessoa está certa ou errada ou julgar isso da pessoa. É aquilo de você aprender a respeitar a opinião do outro. Talvez você não concorde com o que ela faça, talvez você não concorde com as escolhas que a pessoa faça, ou que você ache errado o que ela está fazendo, ou você ache certo o que ela está fazendo. Vai além disso. Vai além de você olhar para você mesmo e falar assim, será que eu sou tão perfeito assim? A ponto de eu poder julgar alguém, né? Então, a gente precisa entender que nós não somos melhores que ninguém, que nós não somos piores que ninguém. Somos apenas diferentes, né? Então, algumas lições que a gente aprende, né? É se colocar no lugar dos outros, né? Dentro de casa, a gente encontra muita diferença. Eu não sei se você mora com seu pai, com a sua mãe, com seus avós, eu não sei. Mas vamos pensar assim, um pai, uma mãe, um filho e uma filha. 4 pessoas totalmente diferentes uma da outra. Por mais que você tenha crescido, tenha tido a mesma educação, vocês vão ser pessoas totalmente diferentes. Com gostos diferentes, ideias diferentes, pensamentos diferentes, gosta de roupa de cada um de um jeito, enfim. E vocês precisam aprender a conviver com isso, né? E às vezes conviver com as pessoas exige que a gente ceda também. Nem sempre quer dizer que você está certo o tempo todo. Então, às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas e para que a paz reine, né? Então, por exemplo, assim, lave a louça da sua casa, entende? Não custa você ajudar seu pai, ajudar sua mãe, ajudar seu irmão, dividir as tarefas que vocês passam em casa. Todo mundo mora lá, todo mundo suja a louça, todo mundo suja a roupa. Não custa se dividir
para que tenha um ambiente tranquilo e evite brigas, né? Por exemplo, não sei, né? Quem vai lavar louça hoje, não sei o quê. Enfim, se você e seu irmão têm assim paz, não sei, pô, faz uma escala, né? Não sei, talvez um rodízio, um dia seu, um dia dele, enfim. A gente precisa entender, né, que as pessoas elas são diferentes de nós, que nós não são melhores, não são piores, apenas diferentes. E que nós, como seres humanos, nós temos essa natureza de querer sempre estar certo, né? A gente não gosta de ser contrariado, mas que a gente precisa aprender a lidar com isso. Aprender a ouvir não e aprender a dizer não, né? É difícil, eu sei, eu falo por mim mesmo, mas a gente precisa aprender a lidar com o diferente. Então, a nossa lição hoje fala exatamente sobre isso. Aprender a lidar com aquilo que é diferente, né? Eu vou ler para vocês o que está na nossa conclusão aqui, que fala assim: Deus criou um mundo cheio de diversidade, incluindo a diversidade humana dentro da nossa família. Cabe a nós sermos amigos de Deus e agir conforme a sua vontade, trazendo harmonia e comunhão aonde os nossos pés tocarem. Momentos de conflito e adversidade são comuns e não poucos, mas cabe a você buscar em Deus sabedoria para fazer do seu lar um lugar de paz, onde todos venham desfrutar de um relacionamento, harmonia e respeito. Você, como servo de Deus, como uma pessoa que busca estar melhor a cada dia, você precisa ser a paz dentro do seu lar, né? Talvez você não tenha os seus pais dentro da igreja, talvez você não tenha paz, né, nesse sentido, mas comece a você ser a mudança que você tanto quer, né? Às vezes você fala assim que você quer que a sua casa, a sua família seja diferente, então começa você sendo essa pessoa que vai trazer paz, que vai trazer harmonia, e que vai ser a diferença aí dentro, né? Entenda que cada um tem as suas escolhas, cada um tem os seus pensamentos, cada um tem as suas opiniões, né? Mas o nosso objetivo é um só. A gente quer todo mundo ir pro céu. A gente quer que a nossa família vá junto com a gente pro céu. E para isso a gente precisa aprender a conviver com aquilo que é diferente. E entender, eu repito para vocês, que não existem pessoas melhores e não existem pessoas piores do que a gente. Existem pessoas que são diferentes. E isso não quer dizer que as pessoas estejam sempre certas ou que as pessoas estejam sempre erradas. Isso quer dizer que elas pensam e veem o mundo de uma forma diferente do que a nossa. E cabe a nós respeitá-las, né? Não é porque o seu pecado é diferente do meu que eu posso te julgar, né? Porque a Bíblia fala que todos nós pecamos, né? E nós estamos aqui lutando todos os dias contra nós mesmos pra gente tentar chegar no céu, pra gente lutar contra a nossa carne, lutar contra tudo aquilo que vem contra a nossa vida, né? Mas a gente tá aqui pra se ajudar também. Então, contem comigo, contem com as nossas orações. Se vocês precisarem desabafar, conversar, tiverem alguma situação aí que incomoda ou quiserem pedir um conselho, enfim, podem contar comigo, tá? Me chamem, vocês têm meu número no WhatsApp, me chamem lá, a gente conversa, a gente bate um papo, mas entendam que as pessoas pensarem diferente de nós não é um problema, né? A diversidade foi uma coisa que Deus fez, né? Se você vê, ninguém é igual a ninguém. Então, é um presente que Deus nos deu de sermos únicos e exclusivos. Amém? Vou fazer uma oração para a gente poder encerrar, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais essa oportunidade, Pai, de falar um pouquinho sobre a sua palavra. É o que nós te pedimos, Deus, é que o Senhor venha abençoar a família de cada um desses adolescentes que estão assistindo, Pai. Que o Senhor abençoe a casa deles, abençoe de uma forma especial, Jesus. Deus, nós te pedimos para que o Senhor venha de uma forma diferente, Pai, trazer paz para esse lar. E Deus, que por mais que às vezes pareça difícil, Jesus, mas que o Senhor venha cuidar, Pai, de cada um deles e que mesmo que eles se sintam sozinhos, Jesus, mas que o Senhor possa abraçar esses adolescentes, Pai, e que eles entendam que eles não são excluídos ou que eles não são mal entendidos. Não, Deus,
mas que eles são acolhidos por um Deus que ama eles, Pai, e que existem pessoas que oram por eles. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Falou, galera. Até a próxima.